Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que passou 40 anos na igreja, viu? Então, você que é mulher, né, e talvez frequente a igreja ainda, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, talvez você vá se identificar com a história da nossa querida. Se você não se identifica com a história dela, eu adoraria escutar a tua história, porque essa é a experiência da grande maioria das mulheres, foi a minha experiência também. Olha o que ela diz aqui. Eu me resignei há pouco tempo desta seita, que por tanto tempo acreditei ser verdadeira, graças ao Quit Mormon que você tão atenciosamente disponibilizou no seu canal. Vânia, eu me condicionei tanto e fiquei tão travada que nem sei se vou poder me expressar adequadamente, que nem sei se vou saber me expressar adequadamente, mas vou tentar. Você perguntou se alguém sabia de uma bênção patriarcal que falasse sobre a carreira profissional de uma mulher. Durante os 40 anos que passei na igreja, 40, minha mente foi sendo condicionada e como mulher, eu sentia que tinha que ser submissa, como era dito no templo, e que tinha que permanecer no lar para educar pessoalmente meus filhos e cuidar da casa e do marido. O profeta não aprovava que as mulheres trabalhassem fora, mesmo que fosse para ajudar na renda. Isso está mudando, mas sempre foi muito forte na igreja isso, viu? Desde menina eu era elogiada pelos professores porque gostava muito de ler, e as pessoas diziam que eu era uma criança curiosa e inteligente. Porém, eu não tinha pai, e além de enfrentar o preconceito da época, que me deixava muito triste, eu ansiava por ter uma família como todas as outras crianças. E assim cresci fragilizada, achando que era menos do que os outros porque era diferente. E assim a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única verdadeira na face da terra, entrou em minha vida. Ela tá sendo sarcástica aqui, tá? Adoro. Simplesmente fiquei fascinada com a ideia de ter uma família perfeita e eterna e me sujeitei a todos os absurdos impostos por essa instituição. Desde o dízimo, que pagava com sacrifício na minha juventude, até me anular como pessoa. Não percebi que fui me anulando como mulher e tinha até medo de expressar a minha opinião, porque simplesmente os homens ignoravam algo que não viesse por sagrada inspiração do sacerdócio. Mas coloca entre aspas, tá? Falando claramente, o famoso machismo mórmon. A criança curiosa e promissora estava morta. Ela está se referindo a ela, né? Como ela era quando criança. E limpando a casa, no meio de mamadeiras e panelas, o que vale ressaltar, não me arrependo de ter feito. Deixei meus estudos de lado e nunca mais li outros livros que não fosse o livro de Mormon e toda a literatura da igreja. Finalmente, quando meus filhos cresceram, eu me formei em 2 cursos superiores, mas sempre com um certo sentimento de culpa. Os homens à minha volta da igreja não pareciam aprovar, ou até me ignoravam completamente devido a este fato. E fui muito discriminada em relação a ter cargos. Era sempre para eu dar oportunidade para outras irmãs que não tinham tido a mesma sorte de estudar como eu. Eles diziam também, eles falando para ela, tá? Eu já sabia bastante. O que será que eles queriam dizer com isso? E as outras irmãs precisavam ter a chance de se desenvolver. E assim permaneci anos sem ter cargo. Então eu havia estudado piano quando jovem e sabia cantar um pouco, e por isso às vezes me convidavam para reger corais ou tocar piano para acompanhamento. No começo foi bom, depois comecei a sentir uma certa hostilidade. Meus conhecimentos incomodavam algumas irmãs. Havia particularmente uma irmã que mal conseguia olhar para mim. Ela era amiga do bispo e sempre ocupava cargos de liderança, e eu nem cargo tinha. Nunca consegui entender por que ela me tratava tão mal. Havia um líder de música na ala, no entanto, ela o ignorava e começou a organizar eventos musicais e corais por conta própria. Sua dificuldade com a música era óbvia. Certa vez ela me pediu para ensaiar um coro de mulheres e, para minha surpresa, no dia da apresentação, se pôs na frente e assumiu o comando de reger. O próprio marido dela falou publicamente que estava muito desafinado e ela ficou muito desapontada. Ai, tadinha.
Soube que ela estava tentando aprender a tocar um instrumento. O tempo passou e ela não conseguiu aprender e continuava insistindo com suas atividades musicais. Então um dia veio o esclarecimento. Numa aula da Sociedade de Socorro, as irmãs presentes foram solicitadas a falar sobre as suas bênçãos patriarcais. Qual não foi minha surpresa e a de todas presentes quando ela disse, em tom alterado de voz, que não entendia por que a sua bênção não se cumpria. Ela contou, então, que sua bênção dizia que ela tinha um dom para a música e que seria conhecida como uma musicista e compositora em sua profissão e que teria sucesso na sua carreira. Foi a primeira e única vez que ouvi uma bênção patriarcal falar da profissão de uma mulher. Mas aí está o relato. Essa pessoa está hoje com 50 anos ou mais e até agora não conseguiu cumprir as palavras inspiradas do patriarca de Deus. Sofri discriminação e bullying dentro de uma religião que deveria dar amor às pessoas. Me sentia miserável dentro dela. Graças a Deus consegui me libertar e hoje me sinto leve e livre para amar de verdade aos meus irmãos e ao verdadeiro Deus que nos criou. Que bom que você existe, Vânia, e faz esse trabalho maravilhoso de alertar os incautos de entrar nessa seita. Se eu tivesse acesso a essas informações antes, jamais teria embarcado nessa triste jornada de engano. Continue firme e que Deus abençoe nessa missão. Grande abraço. Grande abraço para você, querida, e obrigada pelo carinho, viu? Coisa mais querida. E você tem razão, eu também, se eu tivesse tido acesso às informações, né, que eu tenho hoje, eu teria pulado fora há muito tempo, há muitos anos. E é por isso que eu faço esse trabalho aqui, né? As pessoas têm o direito de saber, né? E é uma delícia falar a verdade, é uma delícia poder olhar no olho das pessoas e saber o que está dizendo, né? É uma delícia não ter medo de caras que se dizem profetas e são executivos de uma organização. É uma delícia estar do lado da verdade. Nossa, é muito bom. Então, é um prazer para mim fazer esse trabalho, viu? Obrigada por você ter mandado a tua história. Para você que talvez não tenha entendido muito bem o porquê ela fala no começo aqui, né? Que eu perguntei, eu pedi que alguém que conhecesse a bênção patriarcal de alguma mulher que falasse em carreira, né, que falasse em profissão, que nos contasse aqui, porque eu nunca conheci nenhuma. Todas as mulheres, né, cujas bênçãos patriarcais eu conheci, sempre falavam em apoiar o sacerdócio e ter muitos e muitos filhos. Algumas falam de missão, como na minha, falavam que ia servir uma missão, né? Então, mas não falava em carreira, né? Eu nunca vi uma bênção patriarcal falar que uma mulher ia ser uma grande economista, ou que ela ia ser uma arquiteta. Coitados, acho que nem dos homens fala muito, né? Não sei. Fala pra gente aí, você que é homem e recebeu tua bênção patriarcal, me fala se a tua bênção patriarcal coloca ênfase na carreira, em alguma carreira profissional, ou se coloca ênfase no teu trabalho na igreja. Conta pra gente. Ai, querida da história. Eu te entendo quando você fala aqui, né, que você não tinha pai e você se sentia diferente das outras crianças. Eu tive essa experiência também, porque a minha mãe se divorciou. E eu me sentia... Eu achava que eu era a única criança no mundo que não tinha o pai mais, né, dentro de casa. Então eu me senti como você, quando você fala que aí a igreja entrou, né, na tua vida com aquela coisa de famílias eternas, aquele conceito de você disse que queria ter uma família perfeita, né? Porque eles passam para você essa imagem de quase perfeição mesmo, né? Papai trabalhando bem fofinho, mamãe fazendo comidinha em casa, cuidando dos filhinhos bem fofinhos, leva pra escola, né, dá banho, dá comidinha, lê as escrituras com ele, os livros de Mormon, né? Arruma todo mundo fofinho, vai pra igreja no domingo. Essa é a imagem que a igreja passa pra você. Eu, como mulher, só fui trabalhar fora quando a gente realmente viu que não tinha mais saída. Mas nos 6 primeiros anos do meu casamento, eu fiquei em casa para obedecer o profeta de Deus. Ai, meu Deus. Então você fez tudo que eles falam que você tem que fazer, né? Para você ter aquela família ideal que você queria tanto. E você se anulou como mulher, porque na igreja você tem que ser submissa, você apoia o sacerdócio. Psh,
Você não questiona, não se levanta contra a autoridade, não desafia a autoridade deles, não contraria, você abaixa a cabeça e diz sim, você obedece, né? Então você teve que se anular. Eu achei muito bacana você falar aqui que depois que teus filhos cresceram, você conseguiu se formar em 2 cursos superiores. Parabéns para você. Porque você conseguiu fazer isso mesmo se sentindo culpada. Agora me diga que absurdo, mas é assim mesmo que se sente. E eu também me senti assim. Porque depois que a minha filhinha nasceu, eu tentei voltar para a faculdade. Meu Deus, meu marido foi chamado para entrevista na estaca. E o presidente falou que estava preocupado comigo, porque eu estava priorizando meus estudos, colocando meus estudos acima da família. O que eu fiz? Larguei a faculdade. Fui me formar 10 anos depois. Mais de 10 anos depois, já divorciada. E ainda assim sem apoio, né? Porque eles não querem que as mulheres sejam bem-sucedidas. Mulheres independentes na igreja, elas assustam. Se a mulher for esclarecida, for independente, for osso duro de roer, como a gente fala, eles, talvez por isso você passou tantos anos sem chamado. Eles falavam pra você aqui pra te bajular, né? Não, irmã, precisa dar oportunidade para as outras irmãs se desenvolverem. Você já sabe bastante, né? Então, deixa elas se desenvolverem, né? Um monte de mentira. Mentira não. Estratégias, né, para atender aos interesses da igreja. Porque pessoas com pensamento... Presta atenção aqui, eu não quero te ofender, você que frequenta a igreja não, mas eu já frequentei, eu posso falar porque eu era assim. Pessoas que pensam, pessoas que têm uma opinião, pessoas que desafiam o comportamento que eles precisam que você tenha, o comportamento submisso que você precisa ter como mulher, essas aí são colocadas de escanteio, porque elas vão representar um problema para a igreja, tá? Elas não são bem vistas, elas não vão ser presentes na cidade de socorro, elas não vão ter chamados de liderança, a menos que ela tenha todas essas qualificações, mas quando entra na igreja, ela esquece tudo e ela baixa a cabeça e diz sim para tudo. Aí sim. Aí tem chance. Eu tenho pena dessa irmã, né? Você fala que essa irmã insistia com esse lance de música, mas ela não, né? Ela tem dificuldade, não é a praia dela, mas ela acreditou na cabecinha dela que, já que o patriarca, né? Aquele homem que fala por Deus, né? Falou na bênção patriarcal dela que ela tinha dom para música, que ela ia ser uma musicista, ia ter muito sucesso na carreira. Ela ficou obcecada perseguindo aquilo. E eu me sinto muito mal por essas pessoas, porque eu tenho certeza que certeza não, mas muito provavelmente ela se sentia culpada, tipo assim, se isso não tá acontecendo, se eu não me tornei uma musicista, não tive sucesso nessa carreira, é porque eu tô fazendo alguma coisa de errada. Alguma coisa errada, né? Então ela se frustra. Se ela estivesse escutando o meu vídeo agora, eu queria responder para ela essa pergunta que ela fez na Sociedade de Socorro, quando foi pedido, né, que as irmãs falassem a respeito das bênçãos patriarcais, que ela disse que não entende, né, o porquê que a bênção dela não se cumpria. Sabe por quê, irmã, que a tua bênção não se cumpriu e você não se tornou uma musicista? Porque essa bênção não veio de Deus, veio de um homem. Sabe aquela pessoa que lê a sorte na tua mão, ou com uma bola de cristal, aquela coisa toda que te cobra, né? Você paga e a pessoa vai te falar do teu futuro e tal. O patriarca é uma pessoa dessas. Só que na igreja é dito que ele tem o sacerdócio, ele tem autoridade, ele é chamado por Deus para cumprir esse chamado. Mas é mentira, porque não existe sacerdócio. João Smith inventou toda aquela história da restauração, sabe? João Batista, Pedro, Tiago, João, não viu nada, inventou. Então, o patriarca não tem chave nenhuma, ele não tem poder nenhum, ele não tem sacerdócio nenhum. Então, o fato da tua bênção patriarcal não se cumprir, seja você quem for que estiver me escutando agora, acredita em mim, não tem nada a ver contigo, você não está falhando, não é porque você não merece, não é porque você não tem fé, não é porque você não está sacrificando o suficiente, é porque aquilo não veio de Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo.
E você, como indivíduo, você tem a capacidade de atingir qualquer coisa na tua vida a qual você se dedique. Viu? Essa é a minha crença. Qualquer coisa que você se dedique, qualquer coisa que você ame, que você faça com gosto, com amor, eu acho que é aí que mora o talento. Eu acho que você vai ter sucesso. E não porque alguém falou numa tal de uma bênção patriarcal que você vai ser, por exemplo, como no caso dessa irmã, né, que a nossa querida da história cita, não é porque um homem colocou a mão na tua cabeça que alguma coisa vai se cumprir. Aquilo são coisas de homens e não de Deus, tá? Então para de se culpar, viu? Fica tranquilo, esquece aquela bênção patriarcal. Se você prestar atenção na tua bênção patriarcal, presta atenção aqui comigo e me diga se não é verdade. Todas as tuas bênçãos que estiverem prometidas naquela bênção patriarcal estão condicionadas à tua obediência ao Evangelho de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para aquelas bênçãos se cumprirem, você tem que guardar os mandamentos, você tem que cumprir os padrões de vida mórmon, você tem que frequentar o templo, você tem que ler as escrituras mórmons, não é a Bíblia. Não, você pode até ler a Bíblia, mas você tem que ler o livro de Mórmon pelo menos uma vez por ano, como ela falou aqui. Ela parou de ler tudo, ela só leu o livro de Mórmon. Então, se você... Meu Deus, que loucura! Isso é muito óbvio, né? Mas a gente não enxerga quando tá lá, não. Se você quer receber todas aquelas bênçãos, vamos só a camisa. Foi limpar a capela sábado? Já pagou o dízimo esse ano? Tá aqui, acerto anual do dízimo. A gente tá no final do ano, né? Já fizeram um acerto anual do dízimo contigo? O bispo imprime o extrato, fala, tá aqui, irmão, tá faltando 3 meses. Cadê o cheque? Cadê o dinheiro? Porque daí não vai dar pra... como é que fala? Não vai dar para renovar a recomendação do irmão pro templo. Tem que pagar o dízimo, viu? Tá fazendo a história da família? Já mandou nomes pro templo? Aceita esse chamado? Ah, tem mais um chamado aqui. Aceita? Pode dar almoço pros missionários? Se fizer tudo isso, talvez as bênçãos da bênção patriarcal vão se cumprir. Se elas não se cumprirem e você tá fazendo tudo isso, é porque você não tá fazendo com fé suficiente. Você nunca ganha. Sempre quem vence é a igreja. Sempre quem vence são os interesses dela. Meu Deus, que negócio lucrativo, cara. É muito lucrativo. Ai, que loucura. Então a pessoa vai lá, né? E trabalha de graça, e gasta combustível, e gasta dinheiro, e paga dízimo, e paga oferta, e paga pra ir pra caravana, e compra garment, compra aquela roupa íntima horrorosa. Ai, meu Deus, que loucura. Ai... Aí talvez as bênçãos vão se cumprir da bênção patriarcal. Ai, que loucura. Bom, desculpa, mas eu tenho que desabafar porque isso chega a ser uma comédia. E eu acreditei também nisso por muitos anos. Então tá. Abre teu olho, presta atenção. Presta atenção, não faz porque mandaram você fazer. Não acredita porque falaram que você tem que acreditar. Não acredita porque falaram que se você sentir uma coisa boa no peito, aquilo é um testemunho da verdade. Agora, se você negar, vai perder as bênçãos. Toma as rédeas da tua vida. Pega uma caneta e começa a escrever a tua própria história. Tira a caneta da mão de outras pessoas que falam pra você como é que você se veste, com quem você se relaciona, como é que você se comporta, que livros você lê e deixa de ler. Meu Deus, isso é escravidão mental, que te leva ao fanatismo. Tira a tua saúde mental se você não tomar cuidado. Tira a tua felicidade se você não tomar cuidado. Presta atenção. Eu desejo para você autonomia, liberdade e leveza, como a nossa amiga da história aqui contou. É isso. Porque foi isso que eu conquistei fora da igreja. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.